Olá, sejam bem-vindos aqui, Aninha Carol falando, Minha Vida Terapia. Tivemos uns contratempos, esse vídeo era para ser ao vivo, mas ele não aconteceu ao vivo. E então vamos gravar o vídeo, provavelmente ele vai ficar mais curto até por ser gravação, que ao vivo nós temos a nossa interação através do chat. Então eu agradeço a todos pela sua disponibilização de tempo, por ter ficado aguardando para assistir o vídeo ao vivo e agradeço muito. Enfim, para quem não me conhece, eu sou Ana Carolina, me apresento como Aninha ou como Carol, você sente no seu coração para me chamar. Sou profissionalmente terapeuta integrativa e também terapeuta eu sou professora ou facilitadora de terapia multidimensional. É uma terapia do coração muito, muito maravilhosa que mudou a minha maneira de ver a vida. E hoje, nessa transmissão, daqui a pouco, nós vamos fazer uma meditação guiada baseada na prática da terapia multidimensional. Por que baseada na prática? Até eu deixei isso no meu stories, no meu Instagram, quem me segue lá no Instagram, Minha Vida Terapia, eu falei que seria, pois uma vez que você é terapeuta multidimensional, você pratica a terapia multidimensional, você sabe que nós fazemos um enraizamento. E o que é isso? São nossos pés mesmo no chão. Nós ficamos sentados como eu estou agora. Não vamos fazer a meditação oriental, onde nós colocamos nossos pés assim, né, as pernas assim, tipo, sentado numa posição diferente, que antigamente se falava que era a posição do índio, nem sei por que se falava isso, mas enfim, né? Fica com as pernas cruzadas no chão e coluna reta. Aqui você fica com a sua coluna reta também, mas se você ficar meio inclinado não tem problema algum. Mas o importante da terapia multidimensional são os nossos pés em contato com o chão. É esse enraizamento que a Mãe Terra nos proporciona. Então, é através da Mãe Terra, nós imaginamos essa conexão com a Mãe Terra, nossas raízes de luz, como se fôssemos plantas aqui, ó, como se fôssemos árvores, tivéssemos raízes que saem da sola dos nossos pés e vão até o encontro. Nós falamos do coração da Mãe Terra, ou então do seu centro cristalino. Cada profissional terapeuta multidimensional tem seu jeito de fazer essa conexão. Você pode saber, você pode imaginar que ela está sendo feita. E, de acordo com o que também tinha colocado no Stories, nós vamos falar sobre nossos apegos emocionais. E ontem, até de manhã, eu conversei com o Rodrigo Durante. Quem é Rodrigo Durante? Rodrigo Durante é meu companheiro, amigo, marido, meu faz tudo, que ajudou, inclusive, aqui essa transmissão continuar. Também é escritor, escreveu vários livros, está no site da Amazon, Rodrigo Durante, Durante mesmo, nem antes nem depois. E você busca lá, tem um dos livros dele que para quem é terapeuta multidimensional, ou então também para quem é terapeuta, psicólogo, buscador interno, ele fez Práticas de Terapia Multidimensional, esse seu último livro, que é muito interessante para nós que estamos em busca de melhorar nosso ser, melhorar a pessoa que nós somos aqui na Terra. Não que nós não sejamos já bons, quem sabe, né? Mas para nós podermos conviver com mais alegrias, né?
O melhorar aqui, quando eu falo melhorar, a Ana Carolina fala sobre melhorar, não é você ser uma boa pessoa perante Deus, uma boa pessoa perante a igreja, uma boa pessoa perante seus pais. Chega desses apegos, ó. É você ser feliz, sabe? É você conseguir conviver melhor com os seus sentimentos e emoções, é você entender você mesmo. Então, isso é melhorar. É você fazer coisas para si que não vão prejudicar outrem e nem prejudicar a si mesmo. Isso é melhorar. Então, ser uma pessoa melhor não significa que você vai ser uma pessoa assim como nós temos alguns mestres que gostamos de seguir os seus exemplos, como Jesus, Chico Xavier, Buda, Mãe Teresa, né? Madre Teresa, até a Kuan Yin, ela também viveu aqui na Terra e tem uma história linda. Nós seguimos os vossos exemplos, mas não significa ser igual a eles. Significa que você ser uma boa pessoa é você melhorar, né, no caso, é você saber lidar com as suas emoções, com seus sentimentos e que isso não estrague o seu dia, que isso não deixe você para baixo, que você não consiga mais produzir, ser produtivo no seu trabalho, que você não consiga mais ter um bom relacionamento com o seu companheiro, com seu cônjuge, ou com seus filhos, não consegue mais conversar com os filhos, tá numa situação, não consegue, são pequenos e você não consegue brincar mais com eles. Então, isso é ser melhor. Isso é ser uma pessoa melhor. Você conviver bem com você mesma, com você mesmo, pleno, feliz, desapegado. E aí eu vou entrar nesse contexto do apego. Bem, existem muitos apegos e os apegos emocionais muitas vezes são maiores que os materiais. E hoje nessa gravação que eu estou realizando, ontem eu perdi uma das minhas melhores amigas caninas, que foi a Bombom. Se eu chorar aqui, não liguem, mas eu perguntei até. Eu tenho esse costume de conversar com o meu anjo da guarda. Você pode criar esse hábito, é muito bom para você e você também conversa com a sua alma. Você pode criar esse hábito de conversar com suas partes superiores, de conversar com o seu anjo da guarda. E era para fazer essa transmissão mesmo com todos os problemas técnicos e falar sobre a Bombom. A Bombom, quando eu decidi, eu comprei a Bombom, ela foi uma Golden Retriever, bem linda. E quando eu comprei ela, eu ainda não sabia se eu queria uma fêmea ou um macho, mas eu tava mais com a ideia de ficar com uma fêmea. E foi muito especial, porque a moça que fazia a criação, ela é uma grande amiga, gratidão, Laine, de Ventania, Paraná. Foi bem querida, assim. E a filha dela, na época, era pequenininha. E é uma história muito legal, porque a filha dela chegou e falou: a Bombom nasceu, conte pra tia, conta pra titia, eu, né? E eu não sabia o nome que eu ia dar, nem sabia, né? A fêmea, e então veio a Bombom na minha vida, com o nome escolhida, e ela cabia na minha palma da mão, mas a filha da minha amiga, a Manu, já sabia que aquela era a Bombom. Uma graça mesmo. E a Bombom, ela nos ensina, ela me ensinou muita coisa, porque ela era um cachorro brincalhão, quando é filhote, faz as traquinagens de filhote, come coisa, mastiga, tudo coisa que filhote faz, ela fez. Mas ela era muito um cachorro amoroso. Ela foi um cachorro assim que realmente ensinou essa coisa do desapego. E ao mesmo tempo ela era bem grudadinha com todos nós. Ela tinha muita compaixão e fraternidade. E uma das últimas, dos últimos momentos quando eu passeei com ela, nós passeávamos, para quem está chegando no canal agora, eu moro na fazenda
e vivo numa cidade bem pequenininha aqui no Paraná. E a Bombom saía passear comigo pela fazenda junto com outros cachorros. Certa vez tinha uns cachorros que também estavam caminhando sem dono, no caso, e eles eram um pouco agressivos. E eu estava com outros cães meus também, e uma delas meio que eles brigaram, assim, e ela é pequenininha, então eles foram para morder ela, só que não morderam, mas ficou ali preso, né? E a Bombom chegou com toda a sua simplicidade, abaixou perto deles, lambeu o focinho, e eles soltaram então a outra cachorra. E aí que eu aprendi com a Bombom. Aprendi que numa discussão não adianta você chegar lá latindo mais alto. Você pode até assustar todo mundo, mas eles vão voltar e às vezes vão voltar com outros, vai acontecer uma briga. Com ela ali eu aprendi que numa discussão nós devemos deixar a humildade falar mais alto. Não importa quem está certo nesse momento, não importa mais. Então é isso, desapegar de estarmos sempre certos. Desapegar de termos a razão todas as vezes. Tudo bem que você tem a sua razão, mas só para concluir, aí no final eles soltaram os cachorros, eles se lamberam entre si lá, ficaram todos amiguinhos e nós voltamos embora para nossa caminhada e aqueles cachorros foram para a caminhada deles. E é isso, sabe? Esse desapego maior. Muitas vezes nós falamos sobre o apego material mesmo, das minhas coisas. Ah, o meu celular, a minha roupa, meu colar, o meu marido, meu filho, minha filha, minha mãe, meu pai. Nós temos esses apegos. Agora, os apegos que carregamos de vidas, entre vidas, são essas emoções, são esses sentimentos de estar sempre corretos. Então, uma vida você determinou uma crença para você, um hábito que você acredita que aquilo é a verdade para você. E nessa vida isso já não funciona mais para quem acredita em vidas passadas, né? Vou abrir um parênteses aqui, pode ser que quem esteja assistindo de repente não perceba dessa maneira. Mas você já tem algo que você se transformou, um hábito seu, uma crença. O que é crença? Algo que você acredita. Você acreditava quando era pequeno que sua mãe era a deusa sua, o seu pai era o seu Deus, ou tinha alguém lá, um herói, aquela pessoa era teu herói. Agora não é mais. Desapegar daquilo, não tem problema de enterrar, não tem problema as pessoas não serem quem nós gostaríamos que elas fossem. Desapegar desses sentimentos e dessas emoções que parecem tão corretas para nós. Esse é nosso maior apego. Quando nós não estamos bem, por exemplo. Estamos mesmo sem dinheiro e ainda acontece lá, quebra o carro, tem uma super goteira na tua casa e tá chovendo pra caramba, e você não tá com pouco dinheiro e ainda alguém da tua família ficou doente ou você ficou doente. E aí você fala assim, tá ruim mesmo. E você começa a pensar sobre isso e vem muitas justificativas e coisas para dizer que aquilo tá ruim, tá pior. Mas enquanto você ficar apegado nesse teu sentimento de que tá tudo ruim mesmo, tá tudo ruim mesmo, você não vai conseguir sair disso. Às vezes, infelizmente, isso acontece muito aqui no planeta Terra, onde isso vai repetir, vai aumentar e você vai continuar apegado? Não dá mais. Não dá mais para a gente viver apegados nos nossos sentimentos e emoções que só nos colocam para baixo, que só mostram que nós não somos merecedores, que só mostram o
o negativo da história. Porque é uma vida muito sofrida. Ficar com esses apegos é certo do sofrimento. E ninguém aqui veio só para ficar sofrendo. Nós gostamos tanto de ter uma vida feliz, alegre, de rir até doer a barriga. Então esse é meu convite, de você refletir na sua vida todos esses sentimentos, emoções, hábitos, crenças, os quais você percebe apego e você decida, é uma decisão, não quero mais. Ou decida assim, chega, já aprendi, já vivi bastante disso, agora chegou a hora de transformar meu caminho e mudar, transmutar essa situação. A palavra que você se sentir mais confortável, use-a. E, enfim, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu também quero agradecer por estarem aqui, agradecer por esse momento. Quero também fazer aqui algumas propagandas, pois no sábado, dia 16, estarei facilitando um workshop da Chama Violeta com nosso amado Saint Germain. O mestre Saint Germain vem e ele faz uma sintonização conosco. Não vem ao vivo, calma aí. 16 de que mês e de que ano? 16 de março de 2024, tá? Esse vídeo ficar temporal, então tá aí meu chamado para vocês. Dia 16 de março de 2024, vamos ter uma sintonização com a chama violeta que nos auxilia muito nesse caso do apego. Para quem não é praticante de terapia multidimensional, pode participar. Para quem tem reiki, pode participar. Se você é terapeuta multidimensional, quer refazer, quer receber novamente a chama violeta, pode vir para quase todas as idades. Eu diria que de 12 anos para mais, para receber a chama violeta. Antes disso, realmente é muito cedo. Mas se a criança sentir no coração... Quem não é terapeuta pode participar? Quem não é terapeuta pode participar. Se você sentiu o chamado no coração, pode vir. E a chama violeta nos auxilia em muitas questões, não só dessa dos apegos, mas ela transforma nossas energias do momento, transforma quando estamos com energia de doenças, assim, que alguns são mais sensíveis e sentem que isso está no seu campo. As pessoas também, eu sei que tem muitas pessoas que são sensitivas, que me assistem, gratidão por estarem aqui, que não querem mais fazer parte de um grupo, mas estão com as suas sensibilidades um pouco à flor da pele, querem buscar um centro em si. Você é o seu centro. Querem ficar centradas e melhorar as suas próprias canalizações, a sensibilidade da sua energia, chama violeta vai te ajudar com isso. E os valores, depois vocês me perguntam, quem quiser participar. E também nesse mês, ainda 2024, eu e o Rodrigo estaremos facilitando o curso de terapia multidimensional. Você não precisa se formar terapeuta e atender as pessoas com a terapia multidimensional. Você pode fazer para si, para auxiliar os seus entes queridos, as suas plantas, os seus animaizinhos, os seus familiares, suas amigas, para um crescimento pessoal, para também entender melhor suas emoções, o seu caminho divino, a sua missão de vida. Então, a terapia multidimensional é tudo isso, é um caminho de vida, é uma missão, te auxilia a se entender. Então, se tiverem mais perguntas, podem deixar aqui nos comentários, que com o meu tempo eu vou respondendo a todos. Eu vou apertar
Então, vamos para a nossa meditação e vamos respirar profundamente. E sente o seu corpo ficar. Vou convidar que você fique sentado onde você está agora. Você pode colocar os pés no chão, mesmo estando no local onde você estiver. Convido que você mantenha a sua coluna reta. Feche os olhos. Coloque sua mão sobre as coxas. Respira profundamente. E os sons externos você releva. Você pode prestar atenção, mas você pode levar sua atenção para o som mais longe que você estiver ouvindo. Então vai prestando atenção naquele som que está lá no fundo. E você vai respirando. Em cada respiração, na expiração, você vai se sentindo mais relaxado, relaxada. E nós vamos agradecer, agradecemos este momento, agradecemos por estarmos aqui vivos hoje, agradecemos por podermos ser transformação. Agradecemos o nosso dia até agora. Agradecemos a vida e tudo que passamos na nossa vida. Nós podemos agradecer o nosso corpo físico. Enquanto eu vou chamando cada parte do seu corpo, você vai sentindo o seu corpo entrar num estado mais relaxado, vai trazendo uma serenidade. Então nós agradecemos as nossas raízes de luz. Você pode imaginar ou saber que tem raízes abaixo dos seus pés, que vão lá no encontro do coração da Mãe Terra. Então você sente seus pés relaxarem. E agora suas pernas, seus joelhos. Você vai sentindo agora sua coxa direita, sua coxa esquerda. Permita que os seus quadris relaxem, o seu tronco, braço, mãos. Solta os ombros. Respira profundo, solta o ar num suspiro. E sente as suas orelhas, a pele do seu cabelo, seu rosto, entrando num momento bem tranquilo e sereno. Eu convido você a chamar o seu anjo da guarda, o seu guia, seu mestre, ou então que você convide o amor para estar presente nesse instante. O amor, a compaixão estejam presentes. E você pode imaginar ou apenas saber que bem no canto da sala
uma luz começa a brilhar. Essa luz vem lá do alto, uma luz divina. Você pode imaginar a cor que você quiser. Ela vem iluminando toda a sua sala, todo o local que você está agora, o teto, parede, chão. Então ela chega em você. E essa luz ilumina o seu corpo até que fica bem no seu coração, e essa luz concentra no seu coração. E agora você começa a lembrar dos seus apegos emocionais. Você vai relembrando as suas emoções, os seus sentimentos, os quais já não precisa mais conviver com eles. As nossas tristezas, mágoas, raivas, sentimentos que não vai dar certo, de procrastinação, de ilusão, de preguiça, até aqueles sentimentos e emoções que nos prendem para que nós não vamos fazer isso. Isso não é do meu costume, isso eu não quero, não vou fazer, não vou experimentar. Todos esses apegos que nós temos. Os apegos a ficar estagnado, a não mudar, a ter medo das mudanças, das transformações. Todos esses apegos, vamos nos lembrar e permitir que essa luz auxilie nessa transformação, nessa transmutação, auxilie nesse deixar ir. Vamos então pedir ao nosso anjo da guarda, ao nosso mestre que você chamou, seu guia, por um auxílio que nos auxilie a transformar esses apegos, que nós possamos fluir, desobstruir. Vamos pedir por o amor e para a compaixão estarem presentes. E estes irão nos auxiliar também a desobstruir, a fluir, encerrar. Vamos permitir uma autocura, uma autotransformação. Respira profundamente, solta o ar, deixa o fluxo da bem-aventurança acontecer para a sua vida.
Vamos aproveitar esse momento para fazermos uma oração. Você pode fazer a oração do seu coração, a oração que você sentir neste momento. E assim, com o coração aberto, mais serenos, agradecemos por esse momento, agradecemos a pessoa que nós fomos e a pessoa que nós estamos construindo. Agradecemos nossos guias, mestres, anjos da guarda pela participação. Essa luz agora ela vai voltando e volta a brilhar em todo o seu corpo, em todo o recinto que você se encontra. E nós vamos retornando para o nosso corpo, para o aqui e agora. E você pode mexer suas mãos, abrir os olhos. Você pode pôr as mãos em você, se abençoando. E nós vamos agradecer nós mesmos por chegarmos até aqui e já sermos tão vitoriosos. Parabéns! Parabéns a todos que estão assistindo, minha eterna gratidão. E encerramos por aqui hoje. Participe, seja a transformação fora, seja dentro. Abrace mais, sorria muito.